A bela história de Ismael. Ismael foi o filho primogênito de Abraão com Agar. Sua mãe era serva egípcia de Sara, a esposa de seu pai Abraão. Deus havia prometido a Abraão que lhe daria uma descendência numerosa, mesmo ele já tendo a idade avançada. Gênesis capítulo 12, verso 7. Sara, mulher de Abraão, era estéril e, conforme o costume da sua época, ofereceu Agar a Abraão para que um herdeiro da família fosse gerado. Foi assim que Ismael nasceu. Nessa época, Abraão já tinha 86 anos de idade. Se inscreva no canal Uma Visão Além, ative o sininho para receber as nossas postagens, deixe o seu like e compartilhe o nosso canal. A história de Ismael. Abraão amava Ismael e até chegou a pedir a Deus que o considerasse como seu herdeiro prometido. Mas quando o menino tinha 13 anos de idade, Deus renovou a sua promessa com Abraão. Naquela ocasião, tinha 99 anos de idade. Mas uma vez Deus prometeu que lhe daria uma descendência de sua própria esposa. Gênesis capítulo 17. Deus também ordenou que todos os homens de sua casa fossem circuncidados como um sinal de sua aliança. Como Ismael tinha 13 anos de idade quando foi circuncidado, algumas tribos árabes costumam circuncidar seus jovens com essa mesma idade. Logo depois de um ano, Isaque nasceu. O nascimento do filho legítimo de Sara e Abraão causou uma série de problemas de relacionamento entre Sara e Agar. Na verdade, antes mesmo de Ismael nascer, Sara e Agar já tinham se desentendido. Agar acabou fugindo para o deserto com medo de Sara. No deserto, o anjo do Senhor lhe apareceu e ordenou que ela retornasse à casa de Abraão. Foi no deserto também que o anjo lhe disse que o filho que ela carregava no ventre deveria ser chamado de Ismael. Por isso o nome Ismael significa Deus ouve, porque o Senhor ouviu a aflição de Agar. Gênesis capítulo 16, verso 11. Mas o desentendimento entre Sara e Agar alcançou o seu auge quando Isaque foi desmamado. Na mesma desmame de Isaque, Ismael acabou zombando de Isaque. Sara ficou ofendida e exigiu que Abraão mandasse Agar e o seu filho embora. Gênesis 21, verso 9 e verso 10. Esse pedido de Sara contrariava os costumes da época e causou grande desgosto a Abraão. Mas Deus, mais uma vez, falou com o patriarca e garantiu que ele não deveria ficar preocupado com Isaque. O Senhor cuidaria do filho da escrava, também lhe daria uma grande descendência. Ismael sai da casa de Abraão. Após ser confortado pelo Senhor, Abraão despediu Agar com seu filho, e eles levaram consigo pão e água. Mas, num determinado momento, a água acabou e eles pensaram que morreriam. Porém, Deus socorreu os dois e mais uma vez renovou sua promessa de que faria dele o homem próspero. Gênesis 21, verso 19. Ismael foi viver juntamente com sua mãe no deserto de Berseba e depois no deserto de Parã, embora Isaque tenha ficado como o único herdeiro de Abraão. Ismael e os demais filhos de Abraão com suas concubinas foram beneficiados por ele. Gênesis 25, verso 6. Depois de adultos, a Bíblia não registra nenhum desentendimento entre Ismael e Isaque. Os dois aparecem como os responsáveis por cuidar do sepultamento de Abraão em Macpela. Gênesis 25, verso 9. Os descendentes de Ismael. Ismael se tornou um grande caçador. Ele era muito habilidoso com arco e flecha. Agar buscou uma esposa egípcia para Ismael, e com ela ele teve 12 filhos e uma filha. Os nomes dos filhos de Ismael são citados em Gênesis 25, verso 13 a 15. A relação é a seguinte: Naboide, Quedar, El, Mibzã, Misma, Dumã, Maçã, Hadad, Temar, Getur, Nafis e Quedema. A maioria desses nomes é mencionado em outras passagens bíblicas como as famílias tribais de certa influência na época.
Os descendentes de Ismael geralmente são identificados como ismaelitas. Na Bíblia, eles se organizam em 12 tribos que viviam em acampamentos móveis no deserto do sul, Gênesis 25, 16, 18. Ismael morreu com a idade de 137 anos, Gênesis 25, 17. A Bíblia não diz onde ele foi sepultado, mas a tradição muçulmana afirma que ele foi sepultado em Caaba, em Meca. No Novo Testamento, Ismael é mencionado especialmente pelo apóstolo Paulo. O apóstolo utilizou a figura do filho da escrava em sua alegoria sobre a oposição dos religiosos legalistas que perseguiam que nascerem segundo o Espírito e desfrutavam da liberdade em Cristo. Gálatas capítulo 4, verso 21. Ismael se tornou um nome relativamente comum, por isso outras pessoas são mencionadas na Bíblia pelo mesmo nome de Ismael. Havia, por exemplo, um descendente de Saul e Jonatas, que se chamava Ismael. 1 Crônicas capítulo 8, verso 38. Havia também um alto oficial durante o reinado de Josafá, 2 Crônicas 9, 11. E o filho do sacerdote do templo de Esdras, Esdras capítulo 10, verso 22. Mas dentre todas as pessoas mencionadas, a mais conhecida foi o filho de Netanias, membro da casa real de Davi, durante a época da opressão dos babilônios contra os judeus. Esse Ismael matou Gedalias, o governador de Judá, nomeado por Nabucodonosor. 2 Reis, capítulo 25, verso 25 e Jeremias 47. Essa é a história do pai dos árabes, Ismael, filho de Abraão e Agar.